Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, Marcelo, Hare Krishna. Parece que até agora só você que entrou, né? Domingo assim, o pessoal às vezes demora a entrar, né? O pessoal dorme até mais tarde às vezes. Bom, vamos começar a cantar então. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na verdade, eu vou estar Prabhupada para cantar. Radha Dava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Giridharadhari Gopinda Vallabha Giridharadhari Jaya Ramadava Kunja Bihari Jaya Ramadava Kunja Bihari Giridharadhari Yasodhana Dana Brajadan Nandana Yasodhanandana Brajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari
जय 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 प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद जय श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय जय वृंदावन धाम की जय जय नवद्वीप धाम की जय जय स्वामी तो भक्तवृंद की जय जय गंगा माई की जय जय यमुना माई की जय जय तुलसी देवी की जय जय भक्ति देवी की जय जय स्वामी तो भक्तवृंद की जय जय और ग्लोरी श्री असंबल हरे कृष्ण और ग्लोरी श्री असंबल हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदम जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी Vastachadishakariне Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gora Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Jai Srila Prabhupada ki, Chaitanya Charitamrita Mahagrantha ki, Jai Vandeham Sri Guru Siuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitanscha Anchakalpatarubhyascha Kripasindu Vevacha Patitanam Pavanebeu Vaishnavebeu Namo Namaha. Ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e, como árvore dos desejos, satisfaz o desejo das entidades vivas, em especial a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, nosso amado mestre espiritual, fundador acharya dessa grande sociedade internacional para a consciência de Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Smat Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachata Deshatari. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a Bhatinval, que chegou aí. Haridashana também. Hare Krishna, reverências, Haridashana. E também aqui nós temos Mary Krishna. Mary Krishna, Mary Krishna. Né? Em vez de falar Merry Christmas, como fazem nos Estados Unidos, né? Podemos falar Mary Krishna. E aqui temos Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna, reverências. Bom, então nós vamos aqui dar prosseguimento à nossa leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que fazemos todos os domingos, né? E estamos agora já no verso 151, né, do capítulo 7, né, o Sr. Chaitanya em 5 aspectos, né, o Adilila, né, então Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, a partir do verso 151, 152, a partir do 152. Muito bom? Vamos começar então aqui a ler o Bengali. Só para situar vocês no contexto, o Sr. Chaitanya, ele acabou de conversar, de ter um debate filosófico com os sannyasis mayavadis de Varanasi, né? Varanasi é uma cidade muito antiga da Índia, muitos consideram a cidade mais antiga do mundo até, né? Cidade que data de tempos imemoriais, e também chamada de Benares, né? Então, até hoje, Varanasi é um centro acadêmico, e o Sr. Shiva lá é muito adorado, e lá existem muitos filósofos mayavadis, que são os impersonalistas, né? E que são seguidores de Sankaracharya, né? Sankaracharya é, assim, academicamente falando, ele é conhecido como o maior filósofo da Índia, né? Mas nós divergimos, existem divergências, né? Consideramos o maior filósofo da Índia Jiva Goswami, né? Sarvabhauma Bhattacharya, né? Mas, assim, para o mundo acadêmico, né?
E aí, naquela época, né, do Sr. Chaitanya, 500 anos, Varanasi já era esse centro acadêmico. E também Navadvipa, onde o Sr. Chaitanya apareceu. Né? Só que Navadvipa era voltado para o Vaishnavismo, e Varanasi, como até hoje, é voltado para a filosofia de Sankara, né? Sankariti. Né? E assim era lotado de sannyasis mayavadis, como até hoje existem. Né? E o Sr. Chaitanya teve um debate filosófico com eles, que eles criticavam o Sr. Chaitanya por estar dançando e cantando na rua, né? com outros Vaishnavas, fazendo Sankirtana. Eles criticavam, diziam que não, que um sannyasi deve se dedicar ao estudo do Vedanta, né? Que foi compilado por Vyasadeva, né? E foi comentado por Sankaracharya num comentário chamado Sariraka Bhasya, né? Então, eles criticavam, e aí os devotos fizeram um encontro, né? Que tinha centenas de sannyasis. E o Sr. Chaitanya assim, debateu com eles e conseguiu convencê-los a se renderem a Krishna. Né? E eles todos cantaram Hare Krishna e todos eles se converteram para o Vaishnavismo. Essa foi a potência do Sr. Chaitanya, porque é muito fácil você ter um copo vazio, né, e um recipiente vazio, você encher ele, mas quando o recipiente já está cheio, né, é muito difícil a pessoa, seja assim no caso de uma pessoa que já tem toda uma filosofia, né, que já tem todo assim um conceito formado sobre tudo, né, como tem aquele cantor que fala, né, eu sou uma metamorfose ambulante e não tenho um conceito formado sobre tudo, né? Mas assim, esses filósofos mayavadis já estavam nesse nível, já tinham uma convicção, né? Então isso é muito difícil a pessoa mudar isso, né? Só mesmo Chaitanya Mahaprabhu, com a sua refulgência, com o seu poder transcendental de persuasão e também com a sua beleza, assim, totalmente assim incomparável, né? E sua refulgência e também seu carisma, né? Então ele conseguiu convencer os sannyasis mayavadis, e com a sua erudição também, né? E eu lembro quando a gente ia fazer algumas palestras na faculdade de psicologia, filosofia, né, etc., né, sociologia, era muito difícil que assim os estudantes assim assimilassem, né? Todos eles já tinham suas ideias formadas, né? Filosoficamente, politicamente, sociologicamente, etc., né? Mesmo quando eu estudei psicologia também, cada um tinha a sua filosofia, e eles geralmente eram muito políticos, né? Mas quando a gente entrava na faculdade de engenharia, de física, química, as pessoas que não tinham muito assim, formação filosófica, aí era muito mais fácil, as pessoas ouviam com muita atenção os alunos e faziam perguntas, né? Já na faculdade de filosofia, psicologia e sociologia já era muito difícil, e já eram potes cheios, né? Para você esvaziá-los e colocar outra coisa é muito complicado, né? Bom, aí então aqui os sannyasis já se convenceram e foram tomar praçada, todos eles com Chaitanya Mahaprabhu, né? E aí é aqui nesse ponto que parou, né? No verso anterior, diz assim: depois disso todos os sannyasis fizeram o Senhor sentar-se entre eles, e assim todos tomaram sua refeição juntos, né? Aí no verso de hoje, Bhiksha Kari Mahaprabhu Ailava Sakara Ena Chitra Lila Kari Gauranga Sundara. Após almoçar entre os sannyasis mayavadis, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é conhecido como Gaura Sundara, quer dizer, o belo dourado, né? Belo menino dourado, né? Gaura Sundara, regressou à sua residência, e assim o Senhor executa seus passatempos maravilhosos. Verso, esse não tem significado de Prabhupada, vamos para o verso 153.
Chandrasekhara Tapana Mishra Ara Sanatana Shunideki Anandita Sahakara Mana. Deixa eu botar o celular assim, que tá melhor. Peraí. Ali tá muito pequenininho. Agora melhorou. Tradução: ouvindo os argumentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu e presenciando sua vitória, né, assim, conquistando, né, os sannyasas Mayavadi, Shankarashekara, Tapana Mishra e Sanatana ficaram todos extremamente satisfeitos. Quer dizer, o Sr. Chaitanya estava hospedado na casa de Tapana Mishra, né, ou de Chandrasekhara, um dos dois, agora não me lembro. E eles eram Vaishnavas, ele estava Sanatana Goswami também, estava presente. E eles ficaram muito satisfeitos quando viram o Sr. Chaitanya conseguiu derrotar em argumentos filosóficos os sannyasas Mayavadi, né, que eram muito eruditos, diga-se de passagem. Né. Tem o significado de Srila Prabhupada. Eis aqui um exemplo de como um sannyasi deve pregar. Ao ir a Varanasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi lá sozinho, e não com um grande grupo. Mas ele chegou lá sozinho, na cidade de Varanasi. Ele era mais ou menos desconhecido, né, pelo povo ali, né, pelos locais. Contudo, localmente, ele fez amizade com Chandrasekhara e Tapana Mishra. E Sanatana Goswami também foi visitá-lo. Calhou de estar lá também, né? Portanto, embora não tivesse muitos amigos ali, devido à sua pregação sólida e à sua vitória ao argumentar com os sannyasis locais sobre a filosofia Vedanta, ele se tornou muito famoso naquela parte do país, como se explica no próximo verso, né? Ele chegou lá como desconhecido, mas devido à sua pregação sólida ao convencer os sannyasis Mayavadi, que eram centenas, né, ele ficou muito famoso naquela época, naquele local. Né. Vamos ao verso seguinte. Verso 154. Leu Bengali. Prabhu ke dekite aise sakala sannyasi Prabhura prashansa kare sabha Varanasi. Muitos sannyasis Mayavadis de Varanasi vieram visitar o Senhor após esse incidente, e a cidade inteira o elogiava. Imagina, ficou famoso em toda a cidade, e os sannyasis iam todos visitá-lo pessoalmente, assim, né, após esse incidente, né. Esse é no verso seguinte, 155. Varanasi Puri Aila Sri Krishna Chaitanya Puri Sahasarva Loka Roila Mahadanya. Todo o povo de Varanasi ficou muito agradecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu ter visitado a cidade. Tornou-se assim um ícone na cidade, né? Verso 156. Laksha Laksha Loka Aise Prabhu Kedekite Mahabhida Hoiladware Nare Praveshite. A multidão à porta de sua residência era tão grande que constava de centenas e milhares. Imagina, ele virou uma celebridade na cidade, após ter derrotado, né, com argumentos, principalmente para Prakashananda Saraswati, né, que era extremamente erudito no Vedanta, né, e ter convertido todos os sannyasis ao Vaishnavismo. Ele tornou-se uma celebridade na cidade, que centenas e milhares de pessoas se aglomeravam em frente à casa dele, né. Olha só, como se fosse assim um artista famoso, né, um músico famoso, né, assim, né, quando chega no local, junta centenas de pessoas, né. Então, agora o verso 157, que é o último que nós vamos ler,
que tem o significado de Prabhupada. Prabhujabe Jana Vishweshwara Darashane Laksha Laksha Loka Asi Milesestane. Quando o Senhor foi visitar o templo de Vishweshwara, centenas e milhares de pessoas reuniram-se para vê-lo. Quando ele ia no templo, ia centenas e milhares de pessoas atrás dele, né? Só para ter o Darshana com Chaitanya Mahaprabhu. Vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. O ponto importante neste verso é que Chaitanya Mahaprabhu regularmente visitava o templo de Vishweshvara. E Vishweshvara é o nome do Senhor Shiva, em Varanasi. De modo geral, os Vaishnavas não visitam templos de semideuses. Mas, nesta passagem, vemos que Chaitanya Mahaprabhu regularmente visitava o templo de Vishweshvara, que era a deidade predominante em Varanasi, era o templo principal em Varanasi. De modo geral, os sannyasis mayavadis e os adoradores do Senhor Shiva vivem em Varanasi. Mas, como é que Chaitanya Mahaprabhu, que representava o papel de um sannyasi Vaishnava, também visitou o templo de Vishweshvara? Visitou regularmente, enquanto estava presente na cidade. A resposta é que o Vaishnava não se comporta de maneira irreverente para com os semideuses. O Vaishnava presta o devido respeito a todos, embora não aceite jamais que um semideus seja igual à suprema personalidade de Deus, né? Inclusive, é considerada, essa é a segunda ofensa, né, no Cantar dos Santos Nomes, né, considerar que os nomes dos semideuses, tais como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, estão à altura ou são independentes do nome do Senhor Vishnu. Aqui no Ocidente não tem tantos adoradores de Senhor Shiva, né, Senhor Brahma, só tem algumas assim, comunidades isoladas, né? Mas tem adoradores de outros deuses, né? Adoradores de orixás, adoradores, né? E mesmo os cristãos, né, que adoram Jesus, nada contra, mas um devoto de Krishna nunca coloca o nome desses outros santos e mesmo Jesus, e mesmo orixás, etc., o mesmo nível que o nome de Krishna. Porque o devoto entende que Krishna é a suprema personalidade de Deus, como está descrito em todas as escrituras védicas, e como ele demonstrou pessoalmente quando ele vem aqui nesse mundo, como um avatar, né, há 5.000 anos ele veio, há 500 anos ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, e todos esses avatares, além de serem previstos nas escrituras, né, eles também fazem atividades sobre-humanas. Tem várias formas de você detectar um avatar, né? Através do mapa astral, através das marcas no corpo, através de atividades incomuns sobre-humanas, através da previsão das escrituras e através da sua própria refulgência, né? Que atraiu inclusive os sannyasis mayavadis, né? Quando ele chegou para essa reunião, né, eles estavam num salão de um templo, e sempre lá na Índia, assim, antes de entrar no templo, principalmente naquela época, né, que todo mundo andava de pé no chão, né, até hoje também existe isso, existe um local para lavar os pés, né, que fica num plano inferior, onde os devotos, né, os frequentadores do templo ficam. Então fica num plano inferior, a pessoa antes de entrar lava os pés ali, né, que os pés estão sujos, estão andando descalço, para depois entrar no templo. Então o Senhor Chaitanya sentou-se no local onde se lava os pés, né, mostrando assim sua imensa humildade. Porém ele era tão refulgente que logo chamou a atenção
e os sannyasi mayavadis pediram que ele entrasse e se sentasse e colocaram ele bem no meio da assembleia, né? Bem assim, numa posição de destaque, né? Por causa da sua beleza e da sua imensa refulgência. Então, são as várias formas de reconhecer um avatar, né? O Sr. Chaitanya, ele era dourado, tinha cor dourada, ele tinha mais de 2 metros de altura, que é incomum na Índia alguém com essa altura toda, né? E tinha traços assim corpóreos extremamente belos, né? Porque ele é o próprio Krishna, né? Bom, continuando aqui, existem muitas personalidades de Deus, né? Os semideuses são personalidades divinas, né? E também Jesus é uma personalidade divina, os orixás são personalidade divina, mas Prabhupada fez questão de descrever Krishna como a suprema personalidade de Deus, né? Ele fez questão de descrever dessa forma, né? Tem muitas personalidades de Deus, mas Krishna é a suprema personalidade de Deus, né? Isso nós vamos ver agora adiante no significado. No Brahma Samhita há mantras que prestam reverências ao Senhor Shiva, ao Senhor Brahma, ao Deus do Sol e ao Senhor Ganesha e mesmo a Durga, né? Bem como ao Senhor Vishnu, todos os quais são adorados pelos impersonalistas como Panchopassana. O que é o Panchopassana? O Passana quer dizer adorar, né? Como tem a seção Upassana Kanda dos Vedas, né? Tem a seção Karma Kanda, que faz atividades frutivas, sacrifícios, né? Para satisfazer os semideuses e assim conseguir bens materiais. Aí tem Jnana Kanda, onde se cultiva o conhecimento filosófico, né? Geralmente através dos Upanishads. O Karma Kanda é nos 4 Vedas, e Jnana Kanda através dos Upanishads. E depois tem Upassana Kanda, que é exatamente literaturas como Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, que diretamente se direciona à adoração de Vishnu, né? E mesmo de alguns semideuses, né? Então, é Panchopassana, Pancha quer dizer 5, né? Então, 5 tipos de adoração. Qual é os 5 tipos de adoração que eles fazem? Eles adoram Vishnu, Shiva, Brahma, Ganesha e Durga. 5 divindades. Mas eles adoram porque eles acham que são manifestações do Brahman, né? Eles, dentro do impersonalismo, da escola Mayavadi, também existe Bhakti. Mas a Bhakti é uma coisa secundária. Bhakti como fosse uma escada para a pessoa se elevar até uma plataforma do Brahman, né? E depois a pessoa descarta, quando ela está autorrealizada, segundo os Mayavadis, ela descarta o próprio guru, ela descarta todos esses semideuses e mesmo Vishnu, todas as concepções personalistas, e aí descarta o seu próprio falso ego, o seu próprio ego também. Ou seja, eles tentam se livrar do seu falso ego, o que os devotos também tentam, mas também se livram do ego verdadeiro, que é a alma individual, servo eterno de Krishna, que é a posição constitucional da alma, né? Jivera Swarupa Roy Nitya Krishnadasa. A Jiva, a alma individual, ela é Nitya Krishnadasa, eterno servo de Krishna. Mas eles também rejeitam isso. E aí Srila Prabhupada diz que eles jogam água suja do bebê junto com o bebê, né? Quando a pessoa dá um banho no bebê, depois vai jogar água suja do banho e joga o bebê junto, né? Esse bebê seria a alma individual, que tem um eterno relacionamento amoroso com Krishna, que tem a sua própria individualidade, né? Jamais ela vai se fundir em Krishna, vai se tornar Krishna, né? E aí eles falam que no coração tem apenas Paramatma, não tem alma individual, né? Ou seja, nós somos todos deusinhos que estamos agora na ilusão, estamos agora sob o controle da energia ilusória de Maya, né? Que não temos controle nem sobre o nosso próprio corpo. Então, por isso são chamados Mayavadis, porque a energia ilusória, Maya, que é a própria energia de Krishna, confunde o próprio Krishna, né? Então,
Maya é uma energia ilusória. Então é como se, por exemplo, um ilusionista que faz várias prestidigitações, várias mágicas, ficasse confundido com a sua própria mágica, né? O ilusionista ficasse confundido com a sua própria ilusão, né? Né? Como uma aranha que assim, faz a teia e depois se enreda na sua própria teia, né? Então é um tipo de filosofia que não faz sentido, né? Que não tem lógica, né? Como é que Deus vai ficar sujeito à sua própria energia ilusória, né? Então, segundo eles, não existe alma individual. A alma individual seria um falso ego, né? Um ego falso também, né? E a ideia é você, no final, realizar que você é Krishna também e se fundir em Krishna, né? E assim, cometer como um suicídio espiritual, né? Então, o suicídio espiritual quer dizer, você rejeita a sua própria individualidade. Mas, depois de um certo tempo, é dito nas Escrituras que eles caem de novo a esse mundo material, patantiyadha, né? É porque a alma ela quer variedades, né? A alma não se contenta com a situação onde não há variedade. E no Brahman impessoal, que é a refulgência de Krishna, não há variedade, né? Como é dito no Bhagavatam, logo no primeiro capítulo, segundo capítulo, né? Que diz Vadanti tat tatvavidas tatvangar gyarma advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdete. Que os grandes sábios e rishis, né, os videntes da verdade, Vadanti quer dizer vidente, né, parecido com o português, né? Vadanti tatvavidas, eles estudaram a verdade absoluta, analisaram essa verdade absoluta e concluíram o seguinte, que primeiro, ela não tem dualidade, é uma substância não dual. A verdade absoluta é livre das dualidades, é transcendental. As dualidades desse mundo, calor, frio, prazer, dor, felicidade e tristeza, nessas pares de opostos, né? Além disso, ela é realizada em 3 estágios, são 3 aspectos. O Brahman, que é a refulgência da personalidade de Deus, Paramatma, que é Krishna situado no coração de cada um, que é o mesmo conceito de Espírito Santo dos cristãos, né? Que é Deus está situado no coração de todos, e Bhagavan, que é a personalidade de Deus, ele mesmo, que está na sua morada, que é transcendental a esse mundo material. Então são os 3 estágios. O Vaishnava diretamente realiza esse Bhagavan, através da Bhakti Yoga, através da devoção. Já o Yogi realiza apenas Deus no coração, né? É o máximo que ele consegue chegar. Então ele fala Namastê, né? Eu reverencio Deus em você. Ele vê Deus em todos os seres vivos, né? E o impressionalista realiza o aspecto Brahman, né? Da verdade absoluta, que é a refulgência impessoal, né? Que é ver Deus em tudo, ele está em tudo. Com certeza, o Brahman também é válido, o Paramatma também é válido, mas quando a pessoa realiza Bhagavan, automaticamente a realização do Paramatma no coração e do Brahman, do fato que Deus está em tudo, automaticamente a pessoa tem essa realização. Ela vê Krishna, o devoto vê Krishna em tudo, o devoto puro, não vê nada separado de Krishna, né? Uma vez uma personalidade perguntou para uma outra grande personalidade, eu não lembro os nomes, se alguém aqui se lembrar, Haridashana, se lembrar você fala, né? Uma personalidade perguntou para outra assim, você pode me mostrar Krishna? Onde está Krishna? E aí o outro respondeu, eu primeiro quero que você me mostre onde não está Krishna. E Krishna está em tudo, né? Então como diz a Bhagavad Gita, Bahunam Jamanamante Gyanavama Prapadante Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha, né? Vasudeva, sem travessão no primeiro A, quer dizer o aspecto todo penetrante de Deus, né? E também o Vasudeva com o traço no A, em cima do primeiro A, quer dizer filho de Vasudeva, que é o nome do pai original de Krishna, né?
Mas esse Vasudeva desse verso se refere ao aspecto onipenetrante de Krishna. Então, o verso diz assim, após muitos nascimentos e mortes, investigando, Jnanavan, aquele que tem conhecimento, ele realiza Vasudeva Sarvamiti. Vasudeva está em tudo. Tudo está em Krishna. Então diz, tal grande alma é muito rara. Né? Samahatma Sudurlabha. Né? Bom, então vamos aqui continuar aqui o significado. Deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. Porque minha garganta, com esse calor, a garganta fica seca. Né? Pronto. Vamos lá então continuar o significado. Então, eu parei aqui no Panchopassana, né? Então, no Brahma Samhita, mantras que prestam reverência ao Senhor Shiva, ao Senhor Brahma, ao Deus do Sol, ao Senhor Ganesha, bem como ao Senhor Vishnu, e alguns também a Durga, né? Todos os quais são adorados pelos impersonalistas como Panchopassana. Em seus templos, os impersonalistas também instalam deidades do Senhor Vishnu, do Senhor Shiva, do Deus do Sol, Vivaswan, e da deusa Durga, às vezes também do Senhor Brahma. Né? Então, nem sempre do Senhor Brahma. O Senhor Brahma quase não é adorado, só existem pouquíssimos templos na Índia onde se adora o Senhor Brahma. Né? Tem no Pushkar, uma cidade chamada Pushkar, que fica no Rajastão, e tem no sul da Índia também, no templo do Senhor Brahma. Né? Mas geralmente é Vishnu, Shiva, Brahma, Vivaswan, Ganesha e Durga. Esse sistema continua atualmente na Índia sob o disfarce de religião hindu. Então, eles consideram que todos esses são Deus, né, estão no mesmo nível, né, Vishnu, Shiva, Durga, Ganesha, para eles estão todos no mesmo nível. E isso então foi denominado religião hindu. Então muitas pessoas pensam que o hinduísmo é politeísmo, né? É politeísmo, que adora vários deuses, né? Então por isso tem essa concepção aqui no Ocidente, né? As pessoas veem como politeísmo, adora todo aquele panteão de deuses, semelhantemente aos gregos e romanos, né? Que adoravam Júpiter, Netuno, assim, os nomes dos planetas, né? Apolo, né? Todos esses deuses, né? Deuses com letra minúscula, né? Mas não, assim, os devotos, na verdade, originalmente o hinduísmo não é politeísta. Existe um monoteísmo polimórfico. O monoteísmo polimórfico. O que significa o monoteísmo polimórfico? Krishna é a suprema personalidade de Deus. E aí ele assume várias formas. Além da forma que é conhecida tocando flauta, né, com pena de pavão na cabeça, a cor azulada. Além disso, ele assume forma como Nishinradeva, como Varaha. Hoje, por exemplo, é o dia de Varaha, né, que é a encarnação de javali. Né, ele assume forma de animais também, de peixe, Matsya, né, e de um anão, Vamana, metade homem, metade leão, Nishinradeva, né? Os avataras de Krishna, o próprio Chaitanya Mahaprabhu não tinha uma cor escura, tinha uma cor dourada, de Srimati Radharani, né? E, embora fosse o próprio Krishna. Então, é um monoteísmo polimórfico, ou seja, nem sempre Krishna está com a mesma forma. E os semideus também são expansões de Krishna, que assumem várias formas também. O próprio Senhor Shiva é uma transformação de Krishna, né? E tem uma forma pessoal dele, né? Então, vamos continuar lendo aqui. Então, os Vaishnavas também podem adorar todos esses semideuses, mas apenas com base nos princípios da Brahma Samhita, a qual é recomendada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Observemos a esse respeito os mantras para adoração do Senhor Shiva, ao Senhor Brahma, a deusa Durga, o Deus do Sol e a Ganesha,
estão todos no Brahma Samhita, né? Então, por exemplo, o mantra do Brahma Samhita para a deusa Durga, Sristi Siti Pralaya Sadhana Shakti Reka Chajeva Jasya Bhuvanani Vibhati Durga Ichanurupana Pijasya Chachesta Tessa Govinda Nadi Purushan Tamaham Bhajami. Diz assim: a potência externa Maya, que é da natureza da sombra, da potência Chit, espiritual, é adorada por todas as pessoas como Durga, a agente criadora, preservadora e destruidora deste mundo material. Eu adoro o Govinda, o Senhor primordial, segundo cuja vontade Durga se orienta. Então, quer dizer, a pessoa adora Govinda, né, mas também presta respeito a Durga, por exemplo, que é a própria energia, a potência, potência externa, né, potência externa, temos a Maya Devi, né, na verdade é uma serva de Krishna, e ela está ali para testar a nossa determinação no serviço a Krishna, para não deixar nenhum malandro entrar no mundo espiritual, né, para ver se nós realmente somos sinceros, né, em nossa adoração, né. Então ela é a sombra da potência espiritual, né. A palavra Durga, Dur quer dizer duro, deu origem à palavra duro em português, duro. E Ga dá origem ao verbo to go em inglês, que é ir. Então, Durga, difícil de ir, duro de ir, difícil de superar, né? E Krishna confirma na Bhagavad Gita, Krishna diz, né? Daivi Riesha Gunamai Mamamaya Duratyaya. Ele fala assim: essa minha energia ilusória, que consiste dos três modos da natureza, é muito difícil de superar. Daivi, embora ela é divina, é uma energia divina também. Embora seja externa e seja sombra, também é divina, porque vem de Krishna. Então, Daivi Riesha Gunamai, os três modos da natureza, ela controla. Mama Maya, ela é minha Maya, é minha ilusão. Duratyaya, é muito difícil de superar. Mas aquele que se rende a mim pode facilmente transpô-la, né? Pode facilmente superá-la, né? E aí tem outro verso que é para o Senhor Shiva, tá, que o Senhor Brahma recita, que diz assim: Kshiranjatada Devikara Vishesha Yoga Sanjayate Apitata Prita Asti Reto Yasam Bhutyana Pitata Samupaiti Karyat Govinda Madi Purushan Tamaham Bhajami. Que fala assim: o leite torna-se coalhada pela influência de ácidos, mas o efeito coalhada não é nem igual nem diferente de sua causa. Isto é, o leite é igual e diferente ao mesmo tempo. A tinta beda tapa, né? A coalhada vem do leite, mas até o efeito da coalhada é diferente do efeito do leite. Quando a pessoa toma muito leite, ela pode ficar com diarreia. Agora, quando a pessoa fica com diarreia, ela toma coalhada, ela pode se curar da diarreia com a coalhada. Então, até o efeito fisiológico do leite é diferente do iogurte, né? Ou da coalhada, né? Então, o Senhor Brahma fala: eu adoro o Govinda, o Senhor primordial, de quem o estado de Shambhu, que é outro nome de Shiva, é uma transformação semelhante para a execução da tarefa de destruição. Brahma Samhita 5.45, quer dizer, o Senhor Vishnu, Krishna, Govinda, quando está em contato com a energia material, Durga, ele transforma-se em Shiva, que é o macho supremo do universo, adorado através da Shiva Linga, né, que é o órgão sexual masculino, e está apoiado em cima da Mahajoni, que representa o órgão sexual feminino, né? Então, Shiva é o supremo macho do universo e Durga é a suprema fêmea, né? A mãe natureza, né? Então ele tem esse propósito, além de ele introduzir o fator tempo na energia material. Nós já estudamos agora recentemente que a Dvaitacharya era uma encarnação conjunta de Mahavishnu e Sadashiva, né? Então esse Sadashiva, que é o Shiva que fica no mundo espiritual, ele emprega na energia material com o fator tempo. E aí adiciona os três modos da natureza, né? E aí
Isso vem do olhar do Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu olha, e esse olhar é o próprio Sadashiva, né? Então, esse Shiva depois aparece nesse mundo da testa do Senhor Brahma, da ira do Senhor Brahma, e ele tem uma categoria só dele, que é Rudra Tattva. Nós temos, assim, 3 categorias comuns, que é Vishnu Tattva, que é o Senhor Krishna em suas encarnações, como já falei anteriormente, ainda há pouco, né? Então, são chamados Vishnu Tattvas. Já os semideuses, os seres humanos, os animais, né? Os fantasmas, etc., são todos Jiva Tattvas, seres vivos, não são Vishnu Tattvas, né? E tem também Shakti Tattvas, aqueles seres que são energia diretamente de Krishna, né? Como, por exemplo, Gadadhara é um Shakti Tattva, né? Como Radharani é Shakti Tattva, Sita Devi é Shakti Tattva, todas as divindades femininas, a própria Maya Durga, ela é Shakti, né? A esposa do Sr. Shiva, né? Parvati, é chamada de Shakti também. Inclusive a adoração a Durga é chamada de Shaktismo. Mas como temos o Vaishnavismo, a adoração a Vishnu, tem o Shaktismo, né? A adoração a Shakti, né? Shivaísmo, a adoração a Shiva, né? Então, agora o Sr. Shiva, ele não é nem Vishnu Tattva, nem Jiva Tattva e nem Shakti Tattva, ele é Rudra Tattva, ele tem uma categoria só dele, porque ele não é Vishnu Tattva, porque o Senhor Vishnu se transforma completamente para... Enquanto que quando Krishna vem, ele não se miscui com atividades da energia material, né? Embora ele case, embora ele execute passatempos, ele está sempre numa posição transcendental, né? E aí temos também um mantra para o próprio Senhor Brahma, fala o mantra dele, para ele, né? Que é assim: Bashwan Datjatasma Sakaleshu Nijeshu Teja Suryan Kiyat Prakatayat Adadatra Apita Dadatra Brahmaya Esha Jagadanda Vidana Karta Govinda de Purushanta Maham Bhajami. Eu adoro o Govinda, o seu primordial, de quem a porção subjetiva separada, Brahma, recebe poder para a regulação do mundo mortal, assim como o Sol manifesta uma porção de sua própria luz em todas as joias refulgentes que recebem nomes tais como Surya Kanta, etc. Ou seja, o Sol ele reflete nas joias, né, separadamente, né? Da mesma forma, o Senhor Brahma, ele se expande para a criação e regulação desse mundo mortal, né? E finalmente vem o mantra aqui para... Finalmente não, tem mais 2 mantras. Tem um mantra para Ganesha, né? Japada Palavadjugam Vinidaya Kumbha Dvandve Pramana Samae Saganadiraja Vidyam Vihantu Malamasya Jagatrayasya Govindamadi Purushan Tamaham Bhajami. Todos esses são vistos como devotos de Krishna, né? De Vishnu, né? Todos esses estão descritos aqui no Brahma Samhita. Então a tradução desse mantra: eu adoro o Govinda, o seu primordial. Ganesha sempre mantém seus pés de lótus sobre... Ganesha sempre mantém a seus pés de lótus... Não, aqui está errada essa tradução. Ele mantém os pés de lótus de Krishna, de Govinda, sob o par túmuli que sobressai de sua cabeça de elefante, a fim de obter poder para a sua função de destruir todos os obstáculos no caminho do progresso nos 3 mundos. Brahma Samhita 550. Aqui a tradução está errada, porque não é que Ganesha mantém seus pés de lótus sobre o par de túmuli. O par de túmuli na cabeça de elefante dele é que se mantém sob os pés de lótus. Tanto que está com letra maiúscula, né? Seus pés de lótus. Os pés de lótus de Govinda, Ganesha mantém sua cabeça ali sob esses pés de lótus de Govinda para obter poder para a sua função de destruir todos os obstáculos. Quer dizer, todos os poderes que os semideuses obtêm,
vem de Krishna, vem de Govinda, vem de Vishnu, né? Tudo eles são apenas manifestando esse poder, né? E agora sim, finalmente, o mantra do Deus do Sol, que a pessoa, devoto, deve entoar na hora do sol nascer, no pôr do sol, né? Yashakshuresha Savitu Sakala Grahana Raja Samasta Suramurtir Ashesha Teja Dyasya Gyaya Brahmati Sambrita Kalachakro Govindanadi Purushan Tamaham Bhajami. Diz assim: o sol, pleno de infinita refulgência, que é o rei de todos os planetas e a imagem da boa alma, é como o olho deste mundo. Quer dizer, o sol é o olho desse mundo. Adora o Govinda, o seu primordial, em obediência a cuja ordem o sol realiza sua jornada, montado na roda do tempo. É lindo esse mantra, é Brahma Samhita 5:52, né? Quer dizer, o sol aqui é dito como é o rei dos planetas, a imagem da boa alma, quer dizer, está no modo da bondade, né? E ele é o olho do mundo, ele é o olho de Krishna também. Krishna fala: eu sou o brilho do sol e da lua, né? Exatamente. E ele também, ele faz a sua jornada na roda do tempo, seguindo a ordem de Govinda, né? Todos os semideuses, continuando Prabhupada significado, todos os semideuses são servos de Krishna. Eles não são iguais a Krishna. Portanto, mesmo que alguém visite um templo do Panchopassana, essa adoração aos 5 semideuses, como se menciona acima, ele não deve aceitar as deidades de maneira como são aceitas pelos impersonalistas. Aceita-se a todas elas como semideuses pessoais, mas todos servem à ordem da Suprema Personalidade de Deus. Por exemplo, é sabido que Shankaracharya é uma encarnação do Senhor Shiva, como se descreve no Padma Purana. Ele propagou a filosofia Mayavada sob a ordem do Senhor Supremo, quer dizer, não é que ele fez isso por conta própria, ele, seguindo a ordem de Krishna, ele veio como Shankaracharya propagando a filosofia Mayavada, tinha um propósito por trás disso, né? Mas no final ele falou: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Muda Mate, adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda, seus gramáticos tolos. O que vocês vão conseguir com esse jogo de palavras? Porque os personalistas, quando nas escrituras se fala para adorar Krishna, ou se render a Krishna, e eles dizem, não, que esse Krishna não é o Krishna, a pessoa Krishna, mas o Deus, o Brahman dentro de você, né? Que tentam fazer um jogo de palavras assim, né? Então, esse Shankaracharya propagou a filosofia Mayavada sob a ordem do Senhor Supremo. Esse ponto já foi discutido no verso 114 deste capítulo. Vocês podem ir lá no verso 114 desse capítulo. Tangra dosha nahi tenro agyakari dasa. Sr. Chaitanya diz: Shankaracharya não é culpado, pois ele encobriu assim o verdadeiro objetivo dos Vedas por ordem da Suprema Personalidade de Deus. Embora o Senhor Shiva, sob a forma de um Brahmana, Shankaracharya, pregasse a falsa filosofia de nome Mayavada, Sri Chaitanya Mahaprabhu mesmo assim disse que, como ele fez por ordem da Suprema Personalidade de Deus, ele não tinha culpa de nada. Tangra dosha nahi. Quer dizer, ele simplesmente cumpriu a ordem, né? Agora tinha um propósito por trás disso. Tudo que Deus faz é bom, né? Algum motivo teve para que, né? Um que nós sabemos é que foi para atrair os budistas, né? Que estavam, que a Índia estava assim dominada pelos budistas, que pregam a filosofia do vazio, que Deus é o nada é tudo, tudo é nada, Deus é o vazio, nirvana, e o propósito é você se livrar de todos os conceitos pessoais e de tudo, e mergulhar no vazio total, não pensar, não sentir, né? Não sentir, não pensar, sentir, não desejar nada, não sentir nada, não pensar, ficar no vazio total, né?
Então a Índia estava contaminada com essa filosofia, então Shankaracharya veio para derrubar essa filosofia budista, que depois saiu da Índia, mas foi para a China, foi para o Japão, né? Para a Coreia, para outras partes ali em volta da Índia, né? E a Malásia, né? E aí então ele introduziu uma filosofia parecida, só que não que tudo fosse nada, mas que existe uma refulgência Brahman, né? Uma luz divina, né? Não é que tudo é nada e nada é tudo. Existe uma luz divina, uma refulgência Brahman. Então ele dessa maneira ele atraiu, né? Ele colocou algo a mais na filosofia budista, né? Que não concebe a alma, não concebe que somos almas, né? O budismo é um tipo de ateísmo disfarçado, né? E ao mesmo tempo, mas Buda também teve a sua, todos eles têm o seu propósito, né? Mas continuando aqui, no entanto, é preciso sempre lembrar que nenhum semideus é igual ou superior ao Senhor Supremo. Ekali Esvara Krishna Arasaba Britya. Somente Krishna é a suprema personalidade de Deus. E todos os demais, incluindo os semideuses, tais como o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, a deusa Durga e Ganesha, são seus servos. Todos cumprem o propósito da divindade suprema. Isto para não falar das entidades vivas tão pequenas e insignificantes como nós, né? Se os próprios semideuses são servos, né? Que dirá nós, né? Somos tão insignificantes. Certamente somos servos eternos do Senhor. A filosofia Mayavada afirma que os semideuses, as entidades vivas e a suprema personalidade de Deus são todos iguais. E por isso é uma deturpação muito tola do conhecimento védico, né? Dizer que nós, entidades vivas insignificantes, né? Inclusive seres assim insignificantes, e também a semideuses e personalidade de Deus, tudo é a mesma coisa, né? Então certamente isso é uma deturpação muito tola do conhecimento védico. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitanjena Tasmai Shigurave Namah Se Chaitanya Manobistan Stapitanjana Bhutale Swarupa Kadama Hyam Dadati Swapadantika. Nascemos na mais escura ignorância, o médico então abre nossos olhos com a sorte do conhecimento, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a ele. Quando é que Selarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya e dará refúgio aos seus pés de lótus. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Ve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastata Deshatarine. Então entendemos aqui por esse verso aquela máxima de que o devoto ele sabe quem é quem, né? Ele sabe identificar quem é quem é Deus, quem é Vishnu Tattva, quem é um avatar, quem é um semideus, quem é um ser humano, que é uma entidade viva, né? O que é uma energia de Krishna, uma potência de Krishna, né? Quem é Shiva, quem é Brahma, né? Tudo isso um devoto, um Vaishnava, ele sabe assim, identificar e classificar, né? Existem categorias, não é que tudo é um, né? Claro, todos são almas espirituais, mas existem categorias, né? Essa é a categoria do Supremo Brahman, né? Que é Krishna, que é Vishnu, e a categoria das entidades vivas, que não são supremas, né? São iguais em qualidade, mas diferentes em quantidade, né? Bom, vamos ver aqui, eu não posso ficar muito tempo, porque hoje temos o Harinama, às 10 da manhã, lá no Leblon, e eu falei que iria, né? E vou, né? E quero ir sim, né? Vamos ver aqui os comentários, né? Aqui temos os comentários, vamos ver aqui. Vamos lá. Mary Krishna, já vi aqui, Mary Krishna, Bhatinval também, reverências, todas gostam lá Prabhupada, devotos reunidos, todos gostam de devotos reunidos,
E aqui temos Otávio, Alexandre Lima, também reverências. Otávio fala assim: é o desconstruir para reconstruir. Eu acho que ele está falando isso com relação a Sankaracharya, né? Ele desconstruiu, né, o conceito budista, né, para reconstruir a teoria do Brahman, para depois os acharyas, né, como o Ramanuja Acharya, que uns dias atrás aí, acho que foi ontem, né, foi o aparecimento dele, que ele contestou a filosofia monista, né, que tudo é um, né, a filosofia Advaita, depois o próprio Madhvacharya, que é precursor da nossa Sampradaya, também desconstruiu essa filosofia monista de Sankara. Tudo isso foi previsto, né? Finalmente, Chaitanya Mahaprabhu conciliou tudo, né? Não é nem igual nem diferente, ao mesmo tempo igual e diferente, inconcebivelmente, né? Exatamente, tudo tem que ser desconstruído para ser reconstruído, né? Porque se você constrói algo em cima de uma coisa que já está meio deficiente, a construção não vai se sustentar, né? Então, primeiro tem que demolir aquela coisa que não está boa para ir construir uma coisa mais sólida, né? Aqui Mary Krishna diz: Nanda Maharaj também levou sua família a um culto do Sr. Shiva. É verdade, né? Mas não era uma coisa assim regular, não era uma coisa assim que sempre acontecia. Isso foi algo assim, um passatempo separado, porque o devoto respeita, né, os semideuses, né? Aqui o Marcelo, peraí, pulei aqui. Mari Krishna, é como a suprema personalidade de Deus, Krishna quer adoração exclusiva, né? Eles foram lá visitar, mas eles adoram Krishna. Assim como o Senhor Brahma glorificou o semideus nesses versos que eu falei, mas ele adora Govinda. Eu adoro Govinda, o seu primordial, e aí fala sobre os semideuses, né, que são também servos de Krishna. Assim como adoramos os Vaishnavas também, mas não achamos que os Vaishnavas são Krishna, né? Haridarshan, o sol como o olho do mundo, como o olho de Krishna. É o Senhor dos Anéis original. O Haridarshan sempre nas suas elucubrações, né, assim, oníricas. E aqui temos Marcelo Magalhães. A meta do impersonalista seria então ir trabalhando no serviço devocional até o tempo que ele poderia se aposentar no Brahma. Brahma tem H, viu, Marcelo? Exatamente, né? Eles vão trabalhando no serviço devocional, aquela ali é só uma escada, né? É só uma escada para eles chegarem na realização do Brahman pessoal, né? Porque para eles todo o conceito de personalidade é ilusão, né? Muitos até se tornam personalistas porque são frustrados no mundo material, com os relacionamentos nesse mundo, né? E aí, por imensa frustração, foram assim frustrados no relacionamento com o pai e com a mãe, depois com os irmãos, com os amigos, né? E aí, acho que qualquer relacionamento pessoal é frustrante, né? Aí, com os amantes, né? E tem outro que se torna personalista devido à extrema rebeldia. Não quer se render a um Deus Supremo, não quer ele ser o Deus Supremo, né? Então, a extrema rebeldia, né? Ele quer ser, ele se julga o Deus Supremo, né? Aqui está Mary Krishna, obrigado, generosa doação do conhecimento. E Marcelo, os impersonalistas recitam algum mantra com Japamala? Sim, sim. Eles, Om Tat Sat, ou então eles Tatvamasi e Soham. O Soham é mais comum, né? Soham quer dizer eu sou, né? Eu sou, Soham, né? Eu sou o quê? Eles acham que eles são Deus, né? Eu sou esse Paramatma, né? O Deus em mim sauda o Deus em você, né? Eu sou esse Deus aqui que está te saudando, né? Então, Soham.
Mas a gente acha o seguinte, que esse Soham deles é eu sou um tolo, né? Como o Prabhupada fala aqui no final do significado, né? Uma deturpação muito tola do conhecimento védico, né? Então esse o Soham deles é uma ilusão, né? É uma tolice, né? A gente não... Assim como uma vez eu fui lá na Índia num templinho, né? E tinha todo um monte de deidade, né? Tinha assim, altar, né? Tudo no mesmo nível, né? Durga, Shiva, Ganesha, Krishna, Vishnu, Brahma, todos ali no mesmo nível no altar. Aí eu perguntei para o Pujari, se eu queria saber assim, o que ele ia responder, né? Então eu fiz um teste, assim, eu perguntei, vem cá, quem que é o Deus Supremo aí? Ele respondeu exatamente isso que o Prabhupada está falando aqui. Ah, todos são Deus, é tudo Deus, tudo a mesma coisa. Tanto faz adorar Durga, Krishna, Ganesha, Shiva, Brahma, é tudo Deus, todos no mesmo nível, né? Exatamente o que nós consideramos uma ofensa, né? E isso não era nem assim um Mayavá de carteirinha, né? Ele estava lá naquele templinho lá, nem sei que linha ele era, né? Mas quando eu cheguei ele estava pescando e fumando, e era o pujari do templo, você vê já como não são muito sérios, né? Então é isso, gente. Vou parar por aqui, são 9h13, senão me atraso lá no Harinama. Jai, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, Siguru e Goranga. Ananta Krishna também apareceu aí. Aí eu